Saber seus papéis na coordenação é de extrema importância para que você tenha segurança. O que acontece muitas vezes é que ninguém conta pra gente o que de fato a gente tem que fazer na coordenação. Mas respira, vai dar tudo certo, porque hoje eu vou te falar os 3 principais papéis que você atua aí na coordenação. E esse é mais um, Estourando a Bolha na Coordenação, e a gente vai falar sobre estratégias e questões que trazem segurança para as coordenadoras. E eu sou a Carol e junto com a Marcélia, a gente está aqui nesse Instagram toda segunda-feira e terça-feira para te ajudar com isso. Boa noite, galera! Vocês estão chegando aí muito bem. Boa noite! Como vocês estão por aí? Gente, meu som tá bom, tá? Minha luz tá boa. Deu maior rebu aqui. Meu tripé não quis colaborar, então de fazer o improviso aqui. Então me falem se tá tudo ok, tá? Meu olho tá até coçando. Vamos lá, galera. A gente vai começar essa live. E vale lembrar que essa live aqui e as estratégias que eu vou passar fazem parte do método Liderar com Sutilezas, que tem centenas de coordenadoras que já se tornaram seguras através de estratégias práticas e eficientes que a gente tem lá no método. Muito bem, bora lá. Os papéis. E aí entra o grande questão, né? Eu sei que essa é uma live muito esperada por vocês, tá? Eu sei que vocês adoram quando a gente fala sobre isso. Entretanto, tem algumas ressalvas que eu preciso fazer antes de começar esta live. Sim, existem ressalvas quando eu falo de papéis na coordenação. Os papéis da coordenação, eles podem variar muito. E a grande questão é porque, às vezes, do município, do estado, entre alguns, até cidades aqui de São Paulo, altera-se a questão de qual é o papel da coordenação, qual é o papel da direção. Então, dependendo do que eu falar, e aqui vale aquele adendo, eu vou falar de forma geral, mas vale você olhar aí na sua cidade, aí no seu contrato. Por que eu estou falando isso? Quando eu estou dentro da escola como psicóloga, psicólogo tem vários papéis. Só que, entretanto, todavia, em algumas escolas eu faço um papel de coordenadora, barra auxiliar de coordenação, barra auxiliar dos professores. Então, mas isso faz dentro dos meus contratos que eu faço com a escola. E aí você vai ter que verificar, seja você de escola pública, escola privada, qual é o seu contrato e quais são as funções que estão detalhadas naquele contrato, tá? Então, ok, já para fechar isso, porque eu acho que é extremamente importante que você alinhe isso com a sua gestão antes de ficar perguntando assim, qual é o meu papel? Você já alinhou? Você sabe o que está dentro do seu contrato? Alinhando isso, eu acho que fica mais fácil da gente bater, porque existem algumas situações que a gente precisa alinhar isso, tá? Show? E aí, a grande questão é que saber o seu papel dentro da coordenação, ir lá no seu contrato, olhar tudo direitinho, te traz a segurança de não ficar sendo, não precisar driblar várias pessoas ao longo do dia, te pedindo coisas que não fazem parte do seu papel. De verdade, quando você não sabe o seu papel, não tem segurança de qual que é ele, você fica fazendo coisas que não são do seu papel e não te caminham para ter segurança dentro da coordenação e fazer com que a sua escola de fato caminhe. Então, se você quer saber quais são esses 3 papéis, fica aqui comigo. E uma coisa muito importante, tá vendo aqui um aviãozinho que tá aqui? Coloca aqui, manda para 3 pessoas que também precisam saber qual é o papel da coordenação. Seja seu gestor, uma coordenadora que você conhece, uma professora que quer ser coordenadora, compartilhe aí. E aí, gente, eu quero iniciar falando assim. O que acontece quando vocês perguntam? Vocês sempre perguntam sobre os papéis da coordenação. Qual que é o papel principal da coordenação? Qual que é o papel? Eu vou falar os 3 principais, tá? Que englobam. Claro que não é só isso o papel da coordenação. Existem vários micro pedaços de funções dentro desses papéis. Aqui a gente vai falar de forma geral, ok? Pra vocês não ficarem, mas você não falou disso, mas você não falou daquilo. E claro, depois que acabar a live, me conta o seu papel que você também aplica aí pra gente ir aumentando o grau e a gente vai conversando. Quando a gente pensa em papéis, eu sei que você que tem uma auxiliar, que tem delimitado muito bem os papéis, tem escolas, tem alunas nossas que têm auxiliares, que tem orientadoras educacionais, que tem diretores administrativos, pedagógico, que tem uma coordenadora pedagógica, que tem uma coordenadora para os alunos. Eu sei que existem várias nuances dentro das escolas, dentro do Brasil inteiro. Entretanto, a gente vai partir do pressuposto aqui que são coordenadoras que são só coordenadoras e que não tem esses apoios que a maioria das escolas deveria ter. E que bom que as escolas têm. Isso quer dizer que as coisas funcionam e que as escolas têm essa preocupação de dividir os papéis que são da coordenação pedagógica em geral
em várias pessoas, para que o coordenador pedagógico possa extremamente fixar só naquilo que lhe diz respeito, que é a parte pedagógica. Mas não funciona assim em todo lugar. E é isso que gera insegurança. Tem coordenadoras, como eu já falei isso em várias lives, que são secretárias dentro da escola. Ó o avião passando. Ó, nem peguei minha água, gente. Tá aqui só um tequinho da minha água. Tem escolas e tem coordenadoras que têm apoio de auxiliar, de outras coisas. Mas também tem coordenadoras que a diretora não fica na escola, que as funções de secretaria é dela. Então, eu tô partindo do pressuposto que você tem que saber o seu caminho de forma real. A gente não trabalha aqui com o mundo imaginário. Eu sei que na sua escola pode ter psicólogo, orientador, eu sei tudo isso, gente. E não é isso que eu tô discutindo aqui. Só que eu quero que mesmo que você tenha todo esse apoio, você tem que saber que a sua segurança e esses papéis que eu vou falar, eles têm que estar dentro da sua cabeça e você tem que cumprir eles de forma intrínseca ou, né, real, dentro do seu papel, dentro da coordenação, para que você consiga ter segurança. Hoje tá ótimo, a impressora começa a fazer barulho. Show, tá arrasando, Carol. Tamo desse jeito. Mas tá tudo certo. Carol, tá bom, mas qual que é de fato o papel da coordenação? E quando a gente fala o papel da coordenação, é muito válido pensar que é o seguinte: a coordenação ela precisa ter segurança desse papel. E claro que eu não vou só falar o papel e falar, ó, o papel é isso. Eu vou te mostrar como você cumpre esse papel com segurança dentro do seu dia a dia, certo? Então, não é só jogar a bomba e falar assim, se vira aí. Não, a live não é pra isso. Essas lives são pra agregar pra vocês, pra trazer conteúdos de qualidade, coisa que a gente faz aqui gratuitamente pra vocês toda semana. Então, é importante que a gente se atente a isso, porque o legal é que vocês entendam que a live e as lives que a gente entrega são conteúdos de valor. E por isso que a gente sempre ajuda vocês, tá? O primeiro papel que o coordenador precisa ter, e que eu sei que muitas de vocês não o fazem, né? Eu sei, por falta de tempo, por falta de prioridade, porque não sabe como, é formar os professores. A coordenação, ela é uma formadora de professores. Se o professor forma os alunos, os professores têm que ser formados por vocês, coordenação. Isso é extrema importância. Por que às vezes a gente acaba não fazendo isso? Porque a gente não tem segurança de como formar, com o que formar, né? De que forma é adequada. E aí, a grande sacada da formação é que ela tem dois vieses. Você pode formar seus professores de forma individual, então, focando numa dificuldade específica do seu professor. E aí você vai olhar para ele e pensar assim, qual é a dificuldade que eu preciso sanar nesse professor agora? Tá, o meu avião passando, ele é ótimo, né? Minha casa hoje tá ótimo, gente, vocês estão vendo, né? Ainda bem que não tem plantão com as alunas hoje, porque senão ia estar show. Então, quando você pensa de forma individual, é olhar mais especificamente uma necessidade individual. Um aluno específico, uma demanda específica que você solicitou para o seu professor e você vai precisar formá-lo para isso. Então, e isso é uma coisa que a coordenação precisa saber como fazer. E de forma coletiva, então, no início do semestre, os bimestres, fechamento, início de ciclos, tá? Isso a gente acaba fazendo. Mas, Carol, a minha dificuldade nessa história é que, assim, eu não consigo saber como que eu formo. O que eu falo com esse professor? Como que eu sei que aquilo é viável? Porque quando eu formo o meu professor, ele fica olhando pro tempo, ele não presta atenção, ele fica assim, que saco, sabe? Tipo, olhando aquela necessidade de pensar assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque normalmente, quando a gente vai formar um professor, você não usa essa estratégia que eu vou te falar. Quando a gente vai formar um professor dentro da coordenação, eu preciso focar na dificuldade do meu professor ou na necessidade do meu professor. Na dificuldade, o que eu percebo da minha equipe que eles não estão conseguindo trabalhar e que está trazendo prejuízos para eles ao longo do dia escolar. E a necessidade. Então, por exemplo, tem um novo modelo de ensino dentro da minha escola. Então, eu preciso formar o meu professor. Isso é uma necessidade. O ensino online, por exemplo, ele foi uma necessidade. Nós precisávamos formar o professor para aquilo que estava vindo. E sim, isso era papel da coordenação. Quando eu e a Marcélia pensamos no ensino online, lá para a escola, o que a gente fez? A gente montou tudo que tinha para montar. E respira, que eu já também vou falar, isso é uma parte daqui que eu quero falar com vocês. Então, a gente formou
fez todo um aparato de tudo que precisava ser feito e foi formar os professores com a plataforma, com o que ia ser passado, como que ia ocorrer, para trazer segurança para o professor. E como que eu e a Marcélia tivemos segurança para passar tudo aquilo no meio daquele turbilhão? Porque a gente sabia o que a gente estava fazendo. Era uma necessidade de adaptação daquele momento. Então, se você tem essa visão dentro da sua escola, que você não pode, não deve formar, você está errada. A coordenação precisa sim formar os professores. Aquele adendo muito válido. Carol, eu não sei, a plataforma não é minha, às vezes é uma metodologia nova. Nem sempre precisa ser a coordenadora propriamente dita que precisa formar o professor. Mas é seu papel pensar nas formações que serão aplicadas à sua equipe. E pensar individual e coletivamente o que é necessário, tá? É assim que a gente vai pensando, como olhar para o meu professor e ele ver o que de fato você quer ensinar. Por que às vezes os professores ficam achando chato as formações que a gente dá? Porque muitas vezes a gente não presta atenção na dificuldade e na necessidade. Garanto, se você pensar na dificuldade do seu professor, são alunos TDAH, são alunos que têm dificuldades, são lidar com os pais, e você fizer uma formação na dor que eles estão sentindo, que é uma dor, mas se uma dificuldade é uma dor. Se eu estou com dificuldade, eu tenho uma dor, eu me incomodo com aquilo. E aí você faz a formação, é claramente muito provável que o seu professor vai engajar naquela formação, porque ele quer, porque ele sabe que ele precisa daquilo. Porque ele sabe que aquilo vai ajudar no desenvolvimento dele como pessoa e como profissional e atuando no dia a dia. É a mesma coisa das lives. Eu não falo de tema avulso aqui, que vocês não querem escutar. Eu e a Marcela, a gente escolhe o tema baseado no que a gente sabe que vocês precisam. Ou uma dificuldade que vocês colocam ou uma necessidade. Às vezes é conselho, é época de conselho, a gente faz sobre conselho. Às vezes os temas aqui são sobre os transtornos que a gente fez nas outras semanas. Para quem não acompanha, a gente teve uma live sobre transtorno, 4 lives, com cada uma falando de alguns transtornos e dificuldades dos alunos. O que eu fiz? A gente acoplou aquilo que era a dificuldade de vocês. Então pensem nisso quando vocês vão formar. E a gente tem lives aqui falando sobre formações, tá? Planejamento é diferente de formação? Sim, o planejamento é diferente de uma formação, mas mesmo no planejamento, você pode perceber coisas que você precisa formar o seu professor. Se a gente vai, por exemplo, pensar em um planejamento de sala de aula e vai ter que ter colocado uma nova forma de ensino para os alunos, então você vai precisar formar seu professor. Carol, mas ele tem que saber. Não, ninguém é obrigado a saber nada. Você também não é obrigado, porque lembra que eu falei no início? Muitas vezes você também não sabe seu papel. E não é sua obrigação saber se você nunca procurou, se ninguém nunca te contou. Por isso que a gente faz as lives aqui. Então, não parte do pressuposto que é para o seu professor saber aquilo que ele deveria saber. O óbvio só é óbvio para você. Quando você está na coordenação, você não pode partir do pressuposto que o seu professor sabe o que tem que ser feito. O seu papel é olhar e falar assim, isso é óbvio para mim. Mas será que é óbvio para o meu professor? Não, então eu vou formá-lo, tá? Esse é o primeiro papel que vocês têm que ter muito na cabeça. Um outro papel muito importante que às vezes vocês têm um pouco de dificuldade, eu sei disso porque eu e a Marcélia, a gente foi conquistando aos poucos a intenção disso. Mas é um dos papéis fundamentais. E muitas vezes a coordenação não o faz por medo, porque não sabe, porque acha que não é necessário, tá? É ser mentor da equipe. O que é ser mentor da sua equipe dentro da coordenação? É olhar para o seu professor diante das dificuldades e habilidades que ele tem e perceber o que você precisa evoluir e o que você pode ajudá-lo dentro do espaço de trabalho dele. Uma coordenadora, ela precisa olhar para a sua equipe de forma individual, mapear as dificuldades e habilidades da sua equipe. Então, mapear se ele é bom em planejamento, se ele é bom em gestão de tempo, se ele é bom com as crianças, didática, tem que ser mapeado. Eu sei que isso é muito complexo para quem tem muitos professores, mas não é porque é complexo que você não precisa fazer. Não é porque é muito grande a sua tarefa que você não pode dividi-la e ir fazendo aos poucos. Ó o avião lindo passando. O fato dessa tarefa ser grande não faz com que você não tenha que fazê-la. Faz com que você tenha que se planejar melhor para executá-la. Não é por isso que, eu tenho muitos professores, então eu não vou mentorar ninguém. Não, gente.
A coordenação precisa mentorar os professores. Ela precisa guiar para que o caminho fique muito mais fácil. E essa questão de guiar o professor não é só para ajudar o professor. Um professor bem mentorado, um professor que sabe o que está fazendo, que você evolui o professor, te dá muito menos trabalho durante o dia a dia. Porque ele já é uma pessoa autogerenciável quando você vai caminhando com ele. O que é uma pessoa autogerenciável? É uma pessoa que você dá uma questão para ela, ela sabe como resolver, ela sabe o que fazer no dia a dia. Mas não são todas as pessoas que são assim. E tem pessoas que podem vir a se tornar assim se a coordenadora mentorar. E aí a grande questão é, como que eu faço isso? E aí você vai analisar de fato. Pega um catálogo, olha as habilidades e pensa, meu professor tem essa habilidade? Tem, ok, show. Não tem essa? Não tem. Então, como que eu posso ajudá-lo a evoluir? Então, vamos supor que o seu professor tenha dificuldade com gestão de tempo. Ele entrega tudo atrasado. Como que eu, como coordenadora, posso ajudar para que meu professor me entregue as coisas no tempo certo? Será que eu tenho que acompanhar mais? Será que eu tenho que ajudá-lo a gerenciar melhor o tempo dele? São formas que você vai caminhando. E aí, um grande adendo muito importante. Quando você for mentorar seus professores dentro da coordenação, não foca só naquilo que ele tem dificuldade. Pelo contrário, foca naquilo que ele é bom. E aí você vai olhar de forma muito específica para aquilo que ele é muito bom e colocar aquilo como uma base, como se fosse uma porcentagem maior. E dar foco naquilo que ele tem dificuldade, mas ir caminhando um pouco mais leve nisso. A coordenação precisa entender que quando você foca só no que é o problema, você gera mais problema. Se toda vez que seu professor for falar com você, você focar, mas você não sabe fazer isso, mas você não consegue fazer aquilo, você não sabe me entregar, você não entrega o material no tempo certo. Nossa, mas você só reclama desse aluno. Nossa, e focando no que o professor não é bom, no que o professor não traz de bom para a escola, o que você acha que o professor vai acabar fazendo? Se distanciando de você. E aí você vai perder o contato com o seu professor e não vai conseguir mentorar, não vai conseguir evoluir, não vai conseguir mostrar para ele que você está lá disponível para ajudá-lo. Então, foque naquilo que ele é bom, mas evolua também aquilo que ele não faz tão bem. E aí a grande questão é que, cuidado também para que você não fique só focada naqueles professores que têm muita dificuldade, tá? Então, não é para só olhar para o seu professor e focar só naquele que tem muita dificuldade. Não, é para fazer isso com todos os seus professores. E por isso que é complexo. Mas, como eu disse, não é para ser fácil na coordenação. É pra gente fazer o que precisa ser feito. O coordenador não tem não é para ficar dentro da zona de conforto. A coordenação não é feita para ser colocada dentro de zona de conforto. O seu papel é tirar os seus professores da zona de conforto e tirar você mesmo da zona de conforto. Carol, mas não existe zona de conforto dentro da coordenação. Você que pensa. Ó o avião passando. Isso mesmo, Érica. Exatamente isso. Elogia com os pontos positivos do seu professor. E aí, dentro da coordenação, a gente não pode ficar achando que só tem zona de conforto, porque não é assim. Ah, desculpa, é o contrário. Então, assim, o avião sempre tira minha concentração, né, gente? A gente não pode ficar pensando que a coordenação não tem zona de conforto, porque tem. Muitas das vezes, a zona de conforto do coordenador é o computador, fazer relatório, preencher formulário, é ficar dentro da sala, é conversar com os professores e pontuar os professores, aqueles que são mais fáceis de lidar. Isso é verdade. E aí a gente vai entrando dentro da nossa zona de conforto, achando que não está dentro da zona de conforto. Todo mundo tem zona de conforto. E é importante que você também perceba qual é a sua zona de conforto para que você seja exemplo para os seus professores. Então, não fique dentro da zona de conforto. Perceba. Será que você está adiando coisas específicas? Será que essas coisas específicas não são desafiadoras demais para você e é por isso que você está adiando? Para que eu consiga mentorar meus professores, preciso olhar para mim também. Essa segurança de saber para onde caminhar vem disso, do autoconhecimento também, tá? E aí, nesse caminho de acompanhar os professores, a gente tem a terceira, né? O terceiro papel dentro da coordenação, que é coordenar os projetos. Sim, o papel da coordenação é coordenar. Mas o que isso quer dizer? Isso eu sei que também é uma batalha gigantesca, tanto para vocês dentro da escola, quanto para gente fazer vocês entenderem que não é assim que funciona. Quando a gente fala de coordenar projetos dentro da coordenação, não é você ir lá e fazer os projetos.
especificamente lá colocar a mão na massa, né? Como a gente gosta de falar, é girar a roda. O seu papel dentro dos projetos é fazer a roda girar e não girar a roda. Vocês já escutaram a gente falando isso inúmeras vezes. Então, você vai montar o projeto e vai acompanhar o desenvolvimento dele. Por exemplo, como eu e a Marcélia fizemos no ensino online. Nós montamos, estruturamos todo o projeto de ensino online da escola. Mas não fomos nós que aplicamos o projeto. A gente formou, a gente preparou, a gente organizou. Mas são os meus professores que fizeram o ensino online. Entende? Não é você que vai lá ficar pregando bandeirinha da festa junina. Não é você que vai ficar cortando o EVA. Existem pessoas qualificadas para isso. Você vai verificar se aquilo está sendo bem feito. Não é para você ir lá e cortar só porque o professor não sabe fazer. Não, treina o professor, forma o professor. Carol, não é possível que a pessoa não saiba cortar bandeirinhas. Vou contar a verdade. Eu não sei cortar bandeirinhas. A minha coordenação motora é 0 vezes 1000. Tá? Então, não se prendam a fazer as coisas de fato. O papel da coordenação é muito focado em desenvolver e acompanhar, tá? E aí, a grande questão é, como que eu faço isso? Carol, mas como assim? Né? Por que a gente precisa ser mentor da equipe? Lembra que eu falei que você precisava saber o seu papel como coordenadora é saber identificar as habilidades e as dificuldades da sua equipe. Show? Só que, dentro do projeto, para que ele seja bem executado, você também vai precisar saber disso. E aí que entra ser mentor da equipe. Quem sabe cortar o EVA muito bem? Quem é bom em trabalhos manuais? Quem coordena muito bem a equipe? Quem faz muito bem a gestão dos projetos? Então, você vai ter que olhar de fato para a sua equipe e pensar onde você vai encaixar cada passo daquele projeto. E você vai acompanhar o desenvolvimento. Você vai delegar papel por papel do projeto e acompanhar. Está sendo bem executado? Tem alguma dificuldade? Alguma coisa não está saindo como desejado? No meio do caminho. Não é para olhar no final do projeto e falar assim, tá tudo errado. Não, você vai acompanhar. Então, é desenvolver e acompanhar, gerenciar o projeto. Então, qual é a professora que vai ficar responsável por organizar as bandeirinhas da festa junina? Na reunião de pais, qual é a professora que vai ficar responsável por receber os pais? Qual é a pessoa que vai ficar responsável por ajudar na organização do café da manhã, às vezes que tem? Quem vai ser responsável por imprimir os materiais que vão ser entregues aos pais? É a secretaria. O seu papel é ir verificando se a secretaria está fazendo isso. É verificar se os professores estão cientes de como receber os pais. Bom dia, tem que treinar. Às vezes as pessoas não sabem. E às vezes, por que você tem que saber? Você não vai colocar uma pessoa que você já sabe que não tem aquele espírito receptivo na porta. Você vai colocar a pessoa que tem um sorriso largo, que recebe muito bem. Tem pessoas mais agradáveis para se receber. Não quer dizer que todo mundo da escola é não é educado. Mas existem pessoas que trazem um viés maior para a recepção. Você precisa saber quem é. Quem vai ficar responsável por passar nas salas e verificar se tem água para as professoras beberem na hora da reunião. Então, é muito importante. Ah, muito bem, Malu. A dona Malurde, não é? Eu sei que é a dona Malurde, essa Malu. Ela me engana com o nome dela no Instagram. Ela faz isso comigo, gente. Eu vou contar. Ela faz isso comigo, ela me confunde, tá? Mentira, Malu. Muito bem. Entendem que o seu papel, ele é muito maior do que você pensa. E claro, como eu disse no início, essas funções que eu falei, elas são, dentro delas, esses papéis, né? Esses papéis que eu falei, tem várias microfunções dentro dele. Porque não é para ser fácil ser coordenadora. Ninguém nunca mentiu para vocês aqui e falou assim, nossa, é fácil ser coordenadora. Não. Coordenação é um cargo de liderança. Ser líder é um cargo desafiador. Mas não quer dizer que você não consiga cumprir isso com segurança. É apenas olhar de uma forma que você consiga enxergar isso dentro do seu dia a dia. Ó o avião. Ó, vocês vindo. Enquanto o avião tá passando, me dá aquele coraçãozinho maroto que eu adoro. A biscoiteira leonina, biscoiteira, que pelo amor de Deus. E aí,
É claro que eu não consigo, eu e a Marcélia, quando a gente faz as lives, não conseguimos passar tudo de fato que vocês precisam fazer. Tem aula no método para isso, tem live também falando especificamente algumas coisas, mas é muito importante que vocês entendam que esses 3 papéis, eles se englobam e formam uma tríplice. Olha eu falando a palavra de novo, eu adoro essa palavra. Quem tava aqui no aquecimento do Coordenação 2.0 sabe disso. Lembrei dessa palavra por lá. Então, essa tríplice que vai garantir que seu trabalho seja feito e que seja feito com segurança. É essa tríplice de funções que vai garantir que a escola funcione, que o seu trabalho seja bem feito, tá? Então, é muito importante que você entenda que o seu papel é garantir que o produto final esteja ok, esteja bem colocado, que é o aluno. Quem é o produto final da escola, gente? O aluno. Então, o seu papel de formar seu professor, mentorar o seu professor, gerenciar os projetos, é focado para o desenvolvimento do aluno. Você não forma o professor porque é para o bem-estar do professor. Você forma o professor para que ele tenha um trabalho de qualidade e olhe para o aluno de forma melhor, para que ele desenvolva melhor o trabalho dele. Você não mentora a equipe apenas para desenvolver a equipe. Você faz isso porque você percebe a dificuldade atrapalha no desenvolvimento do aluno. Então, vou formar o professor para que isso aconteça. Ou atrapalha o seu próprio trabalho. Por exemplo, quando tem que gerenciar o tempo, você vai gerenciar o projeto para que tudo funcione de uma forma efetiva no dia que ele tem que ser entregue. Entende a diferença? A segurança, ela vem quando você sabe o que fazer. Quando você sabe como fazer isso no seu dia a dia. E a grande questão é que muitas coordenadoras não fazem nem ideia de qual é a função delas. E começam a cortar EVA, fazer atividade para professor. Você não foca naquilo que você deveria focar. Você foca no que o professor deveria estar fazendo. E aí você perde a sua função. Ou você para o dia inteiro para resolver pepino. Aí você não consegue formar seu professor. Você não consegue nem parar na sua cadeira para ler um artigo para a formação do seu professor que vai ser daqui 2 horas. Daqui 2 horas você vai ter uma formação com o seu professor e você simplesmente não conseguiu parar para montar essa formação. Porque muitas de vocês, eu sei que tem o HTPC, ATPC, as formações, né, semanais que vocês têm com seus professores. E muitas não conseguem nem parar 1 minuto do dia para olhar e montar isso, estruturar e fazem de qualquer jeito. Tá? Então, quando você sabe qual é o seu papel, você vai virar para a secretária, vai falar assim: eu não posso atender o pai do João hoje, porque irei montar agora a formação que a gente vai ter. Mas, avisa para ele que assim que eu terminar, eu ligo para ele. Você sabe qual é o seu papel. O seu objetivo final daquele dia é formar e cumprir o seu papel. Então, você vai driblar os imprevistos e os acontecimentos do dia. Porque, gente, numa escola acontece muita coisa. E se você não sabe qual é o seu ponto central, você não vai conseguir dar conta, você vai se perder. É um pai que chama, é um professor que não faz isso, é uma festa que tem que ser organizada e você vai lá e coloca as mesas. Não é pra você estar lá colocando a mesa, é pra você verificar se a mesa está sendo bem posta, se tá no local que tá dentro do planejamento. Entende? E claro, eu sei que vocês querem e gostam muito quando a gente fala sobre formar os professores, sobre principalmente mentorar, que eu sei que é uma dificuldade de vocês. Então, se vocês gostam desse tema, qualquer tema que vocês gostem e que vocês achem legal da gente colocar, quando acabar essa live, comenta aqui o que você gostaria de ver, qual é a sua dificuldade, o que você quer mais ver por aqui. Isso ajuda muito aqui. Tanto aqui no Instagram, como eu tô fazendo ao vivo, quanto aqui no YouTube, que vocês estão vendo gravado. Então, coloquem aqui os temas que vocês querem que a gente fale. Porque é importante a gente ter esse feedback de vocês. Eu também formo vocês pensando na necessidade e na dificuldade de vocês. Saber os papéis, eu sei que é uma necessidade de vocês. E também uma dificuldade, porque muitas de vocês não sabem. E aí que dá a insegurança. Será que eu faço isso? Não, melhor, vamos falar de forma real, né? Vamos falar de forma real, pra gente resumir. Quando eu não tenho segurança, eu fico em dúvida. Será que eu vou lá cortar o EVA e é meu papel cortar o EVA? Ou será que é o meu papel orientar o professor? Mas na outra escola que eu fazia, ninguém nunca me falou que eu não precisava cortar o EVA. Não é o seu papel cortar o EVA. A segurança que você tem é falar assim, não, olha, eu vou delegar isso pro professor, por quê? Porque eu tenho que organizar todo o projeto da festa.
então não tem como eu ficar cortando a decoração. Isso é o seu papel. Olha a segurança que você tem quando você sabe qual é o seu papel. Seu papel não é girar a roda. O seu papel é fazer a roda girar. E como uma coordenadora, você precisa ter segurança para falar isso com as pessoas. Não é meu papel, é o papel do professor. Não é seu papel fazer relatório de aluno. Não é seu papel cortar EVA. Não é seu papel ficar com o aluno dentro de sala, aluno indisciplinado. Não é seu papel fazer com que o seu professor pare de levar as coisas para você de forma errada. Seu papel é mostrar para ele que isso não está certo. Não é ficar pontuando todo momento, olha, tá errado, olha, tá errado. Não. Tem uma reunião para formar os seus professores com as coisas que você percebe. Se você percebe, por exemplo, e aí entram umas grandes coisas que eu acho pra gente finalizando, mas eu acho que esse tema é muito válido e muito rico da gente falar. Então, por isso que eu tô alongando um pouquinho mais. Quando você percebe que uma das coisas que não é nem a dificuldade, vamos voltar. Quando você percebe que existem demandas acontecendo dentro da escola, tá? Uma demanda acontecendo dentro da escola, seja que o professor fica pedindo coisa para você, seja que o professor, você acaba fazendo os relatórios dos seus professores, seja que você está de babá de aluno na sua sala porque ele foi mal comportado, seja que você tem que escrever na agenda todo dia do seu professor, tá errado. O seu papel é formar, mentorar e acompanhar para que seu professor faça isso, para que o professor olhe para aquilo e fale assim, esse é o meu papel. O da minha coordenadora é vistoriar, organizar e acompanhar se eu estou fazendo de forma adequada com o que é esperado dentro da escola. Entenderam a diferença? Eu consegui fazer com que vocês entendam os papéis que vocês têm que cumprir dentro da coordenação? Vão colocando aqui para mim. E aí, como eu já resumi, eu acho válido a gente sempre pensar que a segurança de saber o seu papel vai te ajudar a caminhar dentro da coordenação de forma tanto segura, organizada, driblando os imprevistos, porque você sabe o que precisa ser feito. E é uma ótima questão. Sim, é exatamente isso. A gente não precisa ficar com o aluno na nossa sala. A coordenação não é obrigada a ficar com o aluno dentro de sala. A coordenação tem que formar o professor para que ele consiga dar conta deste aluno dentro da sala. E se caso não seja possível, verificar o que pode ser feito para que aquilo não aconteça. Onde que a gente vai olhar? É para a família? É para a didática? É para o desenvolvimento do aluno? O que está acontecendo? Não é seu papel ficar com ele dentro da sua sala. O seu papel é, de fato, orientar seu professor para que o aluno fique dentro de sala, porque o local de aluno é dentro da sala de aula e não dentro da sala da coordenação, tá? E aí, para encerrar, amanhã a Marcélia vai vir aqui com uma aluna muito especial do Método Liderar com Sutileza, a Ana Inês. E ela vai falar como ela dá conta das demandas e como que ela tem segurança, mesmo trabalhando meio período. Então, ela trabalha só meio período na escola, e eu sei que é o caso de muitas de vocês, às vezes é professora e coordenadora em algum período, e ela vai estar aqui para contar tanto a experiência dela e ensinar vocês como que ela conseguiu ter segurança e dar conta das demandas diárias. É isso, galera. Comentem aqui embaixo, depois que terminar a live, o que vocês querem ver por aqui, quais os temas, assuntos, porque tem muita coisa ainda e a gente quer sempre dar o que vocês precisam, o que vocês querem. É isso, galera. Um beijo, uma ótima semana para todo mundo. Um adendo, semana que vem não temos, pois estaremos na segunda-feira descansando, voltando as energias após o Coordenação em Ação, que vai ser o evento presencial que vai rolar dia 23. Então, semana que vem não teremos nossa live de segunda-feira, mas ela volta assim que passar a outra semana, tá bom? Um beijo, até amanhã aqui com a Marcélia. Tchau, tchau!